quando iam adorar em Jerusalém, por ocasiões principalmente de 3 festas, né? A Páscoa, Pentecostes e o Tabernáculos. Então eles saíam das suas cidades e iam para Jerusalém adorar o Senhor nessas festas. Então eles cantavam esses salmos que vão do Salmo 120 até o 134. Hoje nós já estamos caminhando, estamos no Salmo 131. E eu quero ler então com os irmãos esses salmos. Deixa eu controlar aqui, para ver se a gente muda aqui, consegue mudar aqui. Então acompanhe a leitura comigo. Salmo 131 é um salmo de Davi. Diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Spurgeon, que é um pregador famoso que todos conhecemos, ele falando a respeito desse salmo, disse que é um dos salmos mais curtos de se ler. De fato, 3 versículos. Há outros salmos menor, mas esse é muito curto. Mas é o mais longo de se viver. E eu concordo com Spurgeon, concordo porque nesses 3 versículos ele fala a respeito de grandes lutas que você, eu, os nossos irmãos de todos os tempos tivemos e travamos às vezes conosco mesmo, enfrentando experiências difíceis, sentimentos que passamos todos os dias da nossa vida. O desejo de ser relevante, o desejo de ser conhecido, de ser respeitado. E isso na atualidade se manifesta até da forma como nós lidamos com as nossas redes sociais, né? Desejo de ganhar muitos likes, muitas curtidas, enfim, de ser destaque, de ser um influencer, né? Quem hoje não deseja ser um influencer? Não tem nada de mal nesses desejos, desde que qual é o sentimento do coração de quem posta alguma coisa na internet ou de quem faz alguma coisa na liderança de uma igreja. Qual é o sentimento que está atrás dessas ações que são visíveis, das coisas que nós fazemos? O desejo de estar envolvido em grandes coisas, de ter dinheiro, não depender e nem de precisar de mais ninguém. São lutas que todos nós temos. Aliás, o desejo de Adão de ser igual a Deus nunca abandonou os homens e nem mesmo aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Nunca abandonou o desejo, o homem, o ser humano nunca abandonou o desejo de poder tudo, saber tudo e, enfim, controlar tudo, né? Tem gente que gosta de controlar como se fosse Deus. E o Salmo também fala, no versículo 2, da luta que todos nós enfrentamos e temos conosco mesmo, de descansar em Deus. Não viver desesperados pelas necessidades que nos levam a chorar como um recém-nascido. Como é difícil para mim, não sei se para você é, viver confiante e sossegado no amor e na provisão de Deus. Tanto que Ele já fez por mim, tanto que Ele já fez por nós, tanto que Ele já fez para você. Se você está aqui, Ele sustentou a tua vida até o dia de hoje. E ainda andamos, às vezes, ansiosos com o dinheiro que pode faltar no final do mês, preocupado com o dia do amanhã, se nós teremos saúde, se teremos emprego, se teremos paz. Como é difícil viver esperando no Senhor. Como é difícil. Então, por isso mesmo, é muito difícil aplicar esse salmo na nossa vida. Por isso mesmo, eu concordo com o Spurgeon,
que embora ele seja curto de ler, ele é muito, muito difícil para mim. Talvez, se você tiver mais facilidade, eu abro o meu coração para dizer para os irmãos que essas lutas são minhas e são diárias. Então nós vamos ver um pouquinho mais a fundo o que a gente pode aprender com esse salmo e quem sabe ele nos ajude a encurtar esse caminho longo, muito longo caminho de colocar esse salmo em prática. Na prática, esse salmo ele é dividido em 3 partes, muito claras e bem divisíveis, e cada uma das partes está em cada um dos versículos. Então, o primeiro, versículo 1, ele vai falar a respeito da renúncia, do orgulho e da busca por grandeza. O segunda parte desse salmo fala a respeito de uma imagem que descansa, de uma criança desmamada, como um símbolo de um descanso espiritual. E o terceiro é uma convocação do povo de Deus a confiar em Deus, né? O nome que eu dei para essa mensagem é o caminho da satisfação. O caminho da satisfação. E como que nós vamos buscar e trilhar esse caminho da satisfação. Então, começando ali no versículo 1, diz assim: Senhor, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Senhor. Davi começa falando Senhor, e no hebraico, e tem lá, é o tetragrama, né? O grande eu sou, o Deus Criador. Então Davi começa a escrever esse salmo como uma oração, é uma oração que ele está fazendo, né? Esse salmo é uma oração, colocada em poesia como um canto. E na sua oração ele fala com aquele que tem conhecimento íntimo do seu ser, conhece o seu coração. Então é uma palavra dele para com o seu Deus. E Davi fala que para aquele que conhece o seu coração, que o pecado que Deus mais detesta no homem, o orgulho, ele procurava evitar. Então Davi procurava evitar aquele pecado que Deus mais detesta no ser humano. Creio, de ler a palavra de Deus, creio, que há os 2 maiores pecados que o ser humano pode cometer. O primeiro dele é o orgulho e o segundo é o medo. Para mim, são os 2 maiores pecados que nos impossibilitam de andar com Deus, ter fé em Deus e fazer a obra de Deus. E aqui Davi está falando assim: eu procuro vencer o orgulho na minha vida. E é interessante notar que o orgulho, se você conhecer um pouco da palavra de Deus, você vai perceber que o orgulho foi a causa de queda de anjos e de homens. Tanto o diabo como os seus anjos caíram pelo desejo de orgulho. Diz lá em Isaías: como caíste do céu, estrela da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome. O diabo pecou pelo orgulho. E Adão, da mesma forma, quando quis ser igual a Deus. Então é um pecado. Aliás, esse é um dos 7 pecados capitais. Não sei se você acha que os 7 pecados capitais são coisas de católicos somente. Não, porque isso é um conhecimento, uma doutrina bem antes da reforma. E eles são válidos para nós. Os 7 pecados capitais. O orgulho é um deles. E por que eles chamam capitais? Não é porque eles são praticados nas grandes cidades do mundo, não são, né? Eles são capitais porque vem do latim caput, que significa cabeça, que significa líder, significa chefe. E dessa forma esses pecados, eles foram entendidos como pecados que, além de serem pecados, eles geram outros pecados. São fontes de outros pecados que acontecem conosco, com o ser humano. E aí, por isso que eles são chamados de pecados capitais, né? O orgulho, a inveja, a avareza, gula,
luxúria, a preguiça, a ira, são pecados que geram outros. E o orgulho, sobre o qual nós estamos pensando aí nesse salmo, fruto do versículo 1, o orgulho ele gera presunção, ele gera soberba, ele gera desejo de ser maior que os outros, de se vangloriar, de querer ser admirado. Tudo isso é tudo filhote do orgulho, que é o maior pecado do ser humano, que fez com que o nosso pai da carne, Adão, pecasse e se rebelasse contra Deus, e nós, filhos de Adão, então temos essa natureza. E mesmo o Jesus Cristo, quando veio ao mundo e não teve esse tipo de pecado, porque ele era Deus e não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou e como servo sofreu a morte para que a gente pudesse ter vida. Então, o nosso pai Adão errou, a nossa carne continua sendo orgulhosa, mas em Jesus Cristo temos toda a possibilidade, porque Deus nos deu todas as condições para uma vida de piedade, uma vida que leva a Deus em consideração. E por isso que Davi, então, ao orar ao Senhor, diz: meu coração não é altivo, Senhor. Ele não se acha o melhor. Ele não se acha mais importante com os outros do que os outros. Ele não se acha, ele não anda à procura de grandes coisas. Ele entrega a Deus esse sentimento. Mas, na verdade, se você parar para pensar, Davi era mais importante que os outros. Davi era mais importante do que todos os homens que viviam em Israel na época dele. Ele era o rei. Ele era a pessoa escolhida por Deus. Ele era, por consequência, a pessoa mais importante. E isso me leva a entender que o orgulho, a altivez, não tem relação direta com o cargo que alguém possa ter ou com a posição que alguém possa ter, mas com o sentimento do coração que o ser humano pode ter, independente da posição que ele tenha. Eu posso ser pastor dessa igreja, mas jamais posso achar que por ser pastor eu sou melhor que vocês. Eu posso ser pastor dessa igreja, mas jamais posso me sentir maior ou mais que você. E que lição dura é essa de um líder que quer cuidar de pessoas dentro da igreja, de outros filhos de Deus, tem a aprender. Que lição difícil que é aprender. Porque quantos líderes se acham melhor do que os outros? Quantos líderes se acham capazes de tudo, competente ao extremo, que tem a opinião acertada a respeito de tudo, e sempre querer estar acima dos outros? Que lição dura para o líder que quer andar. E Jesus claramente nos falou a respeito disso. Aliás, ele deu o exemplo, porque ele lavou os pés daquele a quem ele liderava. Ele era servo daqueles que ele chamou. E a gente olha para a nossa vida e vê como é difícil, porque a gente sabe, a gente conhece a palavra, mas na hora de aplicar é outros 500. Quantos desigrejados estão fora da igreja por consequência de líderes opressores, soberbos, controladores? E se nós contarmos as pessoas que estão desanimadas por causa de líderes religiosos, de pastores, o número é muito maior. Hoje à noite eu vou dar um tempo aí na pregação dos Salmos. Eu não vou pregar sobre o Salmo 132. Eu vou pregar na igreja a respeito do líder que Deus usa. Vou falar sobre liderança. E eu peço encarecidamente que todos aqueles que estão aqui agora, que são líderes, que não possam vir, assistam essa palavra. Você que está me vendo pela internet precisa assistir o culto da noite. Principalmente se você é líder nessa igreja. Pastor, conselho de administração,
né, qualquer, né, líder de ministério infantil, líder dos jovens, líder do louvor, há um chamado para você. Deus quer falar com você hoje à noite, através da palavra que Ele falou comigo, porque Deus quer falar comigo também. Eu sou líder dessa igreja, sou vice-presidente dessa igreja, e como único pastor também líder espiritual. Deus tem falado comigo, que eu tenho que mudar, e tem que mudar a maneira como nós lideramos a igreja. Nós precisamos ser confrontados. Então eu peço para você, e vou cobrar dos líderes dessa igreja que tenham ouvido a palavra. Eu peço que você participe desse culto da noite presencialmente, ou pelo menos acompanhando a mensagem depois, né? Até aqueles líderes que líder da MCM, Elisete, precisa ver a mensagem. Sueli, que vai ser nossa líder do departamento de visitação. O Marcos, que é o líder da igreja. Erison, líder do louvor. Jaque, líder junto com a Cris da cantina. Enfim, todos que cuidam de pessoas e vão cuidar de pessoas precisam ser confrontados com a palavra. Respeito do líder que Deus usa. Esse é o tema da pregação de hoje à noite. Quando Davi diz, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas elevadas demais para mim, maravilhosas demais para mim, ele expressa também uma das coisas muito difíceis, que é o tema da nossa palavra de hoje. O caminho da satisfação. Ele expressa contentamento, né? Fala a respeito de um contentamento, quando ele fala isso. Olha, eu conheço os meus limites. Eu sei até que ponto eu, embora seja rei, embora seja escolhido de Deus, embora seja ungido de Deus, eu sei até onde eu posso chegar, até que ponto eu posso ir. Eu não posso tudo. Eu não tenho toda a competência. Há coisas que estão além do meu alcance. E eu não quero essas coisas que estão além do meu alcance, que são coisas elevadas demais para mim. E esse salmo, então, é um retrato de um homem que alcançou um status espiritual, de alguém que venceu o orgulho, né? Não é um salmo que fala a esse respeito, de alguém que pode falar assim, bater no peito assim, eu não sou mais orgulhoso, eu descanso. Não é assim. É um salmo, uma expressão de alguém que ora para que Deus o ajude nessa jornada, na jornada da satisfação, que passa pela necessidade de trabalhar para Deus com humildade. Então esse é o Salmo 131. Versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe, assim é minha alma para comigo. E aí nós temos duas possibilidades de interpretação sobre o que esse versículo quer dizer. Mas as duas, seja qual for que você preferir, elas vão te levar para o mesmo lugar. Então não importa se você acredita que o Salmo está dizendo a respeito de uma criança que acabou de mamar, um recém-amamentado, e agora descansa nos braços da mãe, ou uma criança desmamada, e agora a mãe não é vista mais somente como uma fonte de suprimento, mas uma fonte de satisfação. Então o texto, né, quem estuda o texto e vai pensar, quando eu leio, me parece que é uma criança recém-amamentada. Mas o texto, em hebraico, ele tem essa forma de interpretar como uma criança que desmamou. Então vai falar a respeito de maturidade. Vai dar a ideia de uma criança desmamada. O texto hebraico dá essa ideia. Muito embora, quando você lê, parece falar sobre uma criança que acabou de mamar e agora ela descansa nos braços da mãe. Mas as duas interpretações levam para o mesmo lugar. O que Davi estava querendo dizer é o seguinte: eu aprendi a viver de uma forma que eu descanso
em Deus sem ansiedade. Eu não vivo mais como uma criança que chora atrás de leite. Eu não vivo mais como uma criança que chora aí buscando a Deus. Deus, me dá isso, Deus me dá aquilo. Eu não vivo sem isso, eu não vivo sem aquilo. E o cristão, então, não é como um bebê chorando alto à procura do peito da mãe, mas como uma criança desmamada que descansa bem quietinha em Deus, ao lado da mãe, feliz com ela. O cristão deseja a Deus não porque Deus dá, mas pelo que Deus é. Isso é ser cristão. É amar a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus faz. O que Deus faz e o que nós precisamos está no bojo. Ele nos ensina a buscar a Deus, a pedir a Deus, a insistir com Ele. Mas não deve ser essa a nossa fonte. Como uma criança birrenta. E quando isso acontece, nós estamos então seguramente no caminho da maturidade cristã. Nós estamos preparados para aprender a maior virtude de um cristão, que é a satisfação. As fontes dos nossos maiores problemas que nós temos, das nossas maiores dificuldades, elas vivem no bojo da nossa insatisfação. A ansiedade é fruto da nossa insatisfação, de nós não sabermos estarmos satisfeitos a Deus, de não sermos gratos. Então parece que o discurso atual cristão é totalmente diferente disso, né? A gente critica aquelas pessoas que falam assim: exija os seus direitos. Você é cabeça e não é cauda. Você se aposse das suas promessas. Decrete a todas as vitórias. São todas palavras dentro de igrejas cristãs, evangélicas. Isso que está na boca do povo que está liderando e falando essas coisas. E dizendo essas coisas, né? E a gente critica então a teologia da prosperidade como igreja, dizendo que essas comunidades, elas parecem um jardim de infância espiritual, onde crianças birrentas, mimadas e não podem ser contrariadas. E os líderes incentivam essas coisas. Mas enquanto nós criticamos, ainda nós caímos como crianças birrentas, que queremos que na nossa igreja tudo aconteça conforme a nossa vontade. Queremos que na igreja tudo aconteça conforme a minha preferência. Ainda não perdoamos, ainda precisamos de leite. Fazemos reclamações, somos reclamões disfarçados de espirituais, muitas vezes. Ainda que critiquemos a teologia teologia da prosperidade lá fora, ainda continuamos como crianças birrentas. Brigamos como crianças pelo meu departamento. O departamento é meu. Vai acontecer do jeito que eu quero. Eu não vou emprestar o púlpito para ninguém. Sou eu que prego. Eu sou pastor dessa igreja e quem quiser pregar tem que ser na minha linha. Ou então eu vou chamar alguém de fora que seja pior que eu, porque eu não vou chamar melhor que eu, porque se eu chamar melhor que eu, a igreja pode gostar dele. Ainda somos líderes birrentos. O meu microfone é meu. Não empresto para ninguém. E a gente critica as crianças birrentas da teologia da prosperidade e somos, muitas vezes, imaturos. Maturidade, meus irmãos, não tem a ver com idade. Só lá nas últimas palavras. Maturidade tem a ver com crescimento espiritual. Versículo 3. Davi fala assim: espera, ó Israel, do Senhor desde agora e para sempre. O salmo termina então com um chamado coletivo. E se você percebeu em todas as minhas palavras, em todos esses salmos, dessas minhas pregações expositivas, os últimos versículos sempre são um chamado à comunidade, à fé coletiva. As coisas de Deus não são só para mim, são para mim, mas não só. O Evangelho, a igreja, assim como era Israel, é um povo, uma nação santa, corpo de Cristo,
igreja, chamados para a união, a viver em grupo, a adorar em grupo, a andar em grupo, a tomar a ceia em grupo. E aqui Israel foi chamado a esperar e confiar no Senhor, e assim também nós somos chamados como igreja e como indivíduos pertencentes ao corpo de Cristo somos chamados a confiar e esperar no Senhor. Ainda que demore, ainda que a promessa não seja fácil, somos chamados a confiar no Senhor. Então, para terminar minha palavra de hoje, eu quero ler o texto de Filipenses 4, de 11 a 13, que ele, na verdade, Paulo vai nos falar a respeito de como ele encontrou o caminho da satisfação. Como foi na vida dele essa jornada espiritual de estar satisfeito em Deus. Qual foi o caminho pelo qual ele trilhou? Então eu quero ler com os irmãos, tirar algumas conclusões e encerrar minha palavra de hoje. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, este último versículo é usado nas pregações de teologia da prosperidade para dizer que você pode tudo naquele que te fortalece, que é Deus. Só que eles não leem os versículos anteriores. E no versículo 11, o que Paulo está dizendo é que a satisfação é um sentimento que se aprende. Ele aprendeu. É um sentimento a ser desenvolvido. Ele fala que ele aprendeu a estar satisfeito em qualquer situação. E no versículo 12 ele vai dizer que essa satisfação não depende das circunstâncias de vida que ele vivia. Sei passar necessidade e sei o que é ter fartura. Se eu estou vivendo na escassez, eu vou saber viver. Se eu estou vivendo na fartura, eu vou saber viver. Porque seja qualquer circunstância da minha vida, ela não está vinculada a mim, Paulo dizia. Ele entendia que a satisfação não era a realidade em sua vida, porque ele era uma pessoa preparada, mas na dependência de Deus, que era quem proporcionava essa condição de viver e aprender a andar satisfeito em todas as coisas. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso era uma coisa na vida dele que vinha de Deus. E ele aprendia isso. E ele vivia isso. E isso foi o caminho que ele aprendeu para ter contentamento, o caminho da satisfação. Então, meu irmão, se você anda aí ansioso, inquieto, tentando controlar tudo sozinho, hoje é o dia, é um dia de aprender a colocar o seu coração no Senhor e descansar nele. Das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas realizações, das suas buscas. Confie em Deus, espere em Deus. E falando um pouco mais claramente para você agora, a palavra para você, você tem aprendido a confiar em Deus? Ou tem reclamado das circunstâncias? Você tem condicionado a sua paz, o seu contentamento, a sua satisfação às circunstâncias externas que estão rodeando você? Você tem permitido que a sua alma descanse em Deus ou tem vivido ansioso e inquieto? Examine o teu coração. Reflita sobre essas coisas. Comece no caminho que o Salmo 131 te propõe. Confesse o seu orgulho. Peça a Deus um coração humilde. Agradeça a Deus todos os dias, independentemente das circunstâncias. Confie em Deus, que Deus sempre vai prover. Então eu quero terminar essa palavra com os irmãos em pé. E nós vamos fazer
essa oração. Não como alguém. Você vai acrescentar aí mentalmente, depois de Salmo 131, uma oração mental. Dizer o seguinte: Senhor, essas palavras estão longe de serem realidades na minha vida, ser reais na minha vida. Isso fui eu que escrevi para mim, irmãos. Se calhar para você, se servir para você, acrescente no final da oração que nós vamos fazer na leitura essas palavras, que são as minhas, de mim para mim. Senhor, essas palavras estão longe de serem realidade na minha vida, mas me ajude, Senhor, nessa jornada de fé e de espiritualidade, para que esse salmo seja cada vez mais real em minha vida. Se isso servir para você, faça essa oração. E quando falar amém no final, você fala assim: amém, Senhor, é isso que eu penso. Eu não sou isso que eu falei, que eu li, que o Salmo fala. Mas me ajuda, Senhor, porque eu estou numa jornada a caminho do contentamento, da satisfação, da espiritualidade. E sei que eu tenho que trilhar por esses caminhos. Vamos orar? E com essa oração, então, nós encerramos a palavra e o culto. Senhor, juntos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Igreja, no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor, faça essa oração realidade na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui. Que sejamos pessoas a caminho da maturidade. E agora nós pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que nos ajuda, nos inspira a poder andar nesse caminho, nessa jornada de fé, nessa jornada de contentamento. Seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém.